Olá, meu nome é Ana Elisa, sou nefrologista e nessa aula vou falar sobre a injúria renal aguda causada pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, o roteiro da aula vai ser o seguinte: eu vou começar introduzindo o assunto, depois vou falar sobre os mecanismos de injúria renal, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento. Bom, então os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm efeito analgésico, antipirético e anti-inflamatório. São medicamentos muito utilizados no mundo inteiro, né? Mas que têm efeitos adversos renais. Cerca de 1 a 5% dos pacientes que fazem uso de anti-inflamatório têm alguma complicação renal. Parece pouco, mas o uso do anti-inflamatório é muito difundido, então estima-se que 2,5 milhões de pessoas apresentam algum efeito nefrotóxico do anti-inflamatório por ano nos Estados Unidos. Então, uma quantidade enorme de pessoas aí que principalmente até por automedicação, né, está sofrendo uma consequência adversa do uso dessa classe de medicamentos. E a injúria renal pelo uso do anti-inflamatório pode ocorrer com qualquer classe de anti-inflamatório. Bom, então esse esquema ele representa, né, o metabolismo de formação das prostaglandinas. Então a gente tem os fosfolípides da membrana celular, que pela ação da fosfolipase A2 vai se transformar em ácido araquidônico, e daí o ácido araquidônico vai ser metabolizado em duas vias. Uma via que é a via de formação dos leucotrienos, que vai ser catalisada pelas lipoxigenases, e a via de formação das prostaglandinas e do tromboxano A2, que é catalisada pela ciclooxigenase 1 e 2. E os anti-inflamatórios, eles vão justamente inibir a ciclooxigenase, inibindo, portanto, a produção dessas prostaglandinas. Bom, então qual é o efeito das prostaglandinas nos rins? Elas têm uma ação vasodilatadora local, né? Em situações basais, um indivíduo saudável que não tem nenhuma doença aguda, as prostaglandinas não têm um papel tão significante na perfusão renal, mas em casos de redução da perfusão renal, como por exemplo no caso de hipotensão, por diarreia, por vômito, elas agem para minimizar a isquemia e para manter a perfusão renal, porque nesses casos de hipoperfusão renal, o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai ser liberado e vai ter um predomínio das substâncias vasoconstristoras, principalmente angiotensina 2, vasopressina, noradrenalina e endotelina. Então, as prostaglandinas elas vão agir nesse sentido, contrabalanceando esse efeito vasoconstritor no rim, né, e permitindo a manutenção da perfusão renal nesses estados, né, de redução da perfusão renal. Então, existem 3 mecanismos de injúria renal que são causados pelo uso de anti-inflamatórios. O primeiro deles é a injúria renal aguda por fator hemodinâmico. Então, o que acontece? O uso